Fala pessoal, beleza? Aqui é Marlos, estamos aqui em Curvelo para apresentar a Fiat Titano 2026. Como antecipei em 2023, a Titano passou a ser produzida na Argentina. Ela ganhou o novo motor 2.2 turbodiesel e também ganhou um novo câmbio automático de 8 marchas da ZF. Este motor é o mesmo que já equipa a Rampage, equipa a Fiat Toro e também o Jeep Commander. A gente está falando do motor 2.2 turbodiesel que entrega 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. Nas versões Vulcano e na versão Range, ele é ligado ao câmbio automático de 8 marchas. A versão de entrada manteve o câmbio manual de 6 marchas, tem 200 cavalos de potência, no entanto, o torque fica em 40,9 kgfm. Visualmente, a Fiat Titano não tem nenhuma mudança, mantém a mesma grade com esses elementos que simulam 3D, o para-choque também é o mesmo. A única mudança visual da Fiat Titano 2026 é esse recorte aqui no skid plate, porque agora a Fiat Titano tem itens de auxílio à condução ADAS. Por exemplo, ela tem piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego e também frenagem autônoma de emergência. Pessoal, fechar o capô aqui para a gente apresentar o resto de novidades da Fiat Titano. Me dá um minutinho aí. Aproveitando, ó, dá uma dica para você não amassar o capô do seu carro. De lado, a Fiat Titano mantém as mesmas rodas da linha 2025, calçadas com pneus de medidas 265, 55, R18. Pneus de uso misto, nós temos um estribo lateral. Como acessório, a Fiat Titano pode receber um estribo elétrico, né, que ele recolhe ali quando você acessa o carro, como nos modelos da Ram. Capa dos retrovisores não mudou, a Titano segue com câmera de 360 graus aqui na versão topo de gama. A versão topo de gama tem os cromados na maçaneta, capa dos retrovisores, o rack de teto tem esse acabamento em fosco, Santo Antônio também se manteve. E aí pessoal, a Fiat Titano 2026 também teve um reforço na segurança. Todas as versões passam a contar com disco de freio nas rodas traseiras, ou seja, desde a versão Endurance, a Fiat Titano tem aí freios a disco nas 4 rodas. Não teve nenhuma mudança visual na Fiat Titano. Na traseira também, nenhuma mudança. Aliás, teve uma mudança. Todas as versões agora da Fiat Titano passam a sair de fábrica com protetor de caçamba. Na versão de entrada, para quem usa ali para o trabalho pesado, é um grande ganho que você não vai danificar a sua caçamba. E aí, pessoal, aqui atrás não teve mudança. Aqui, ó. A tampa da caçamba cai de uma vez. Então, você tem que colocar como acessório aquela mola a gás para a tampa da caçamba descer mais levemente. E aí, para fechar também, é uma tampa bem pesada. Então, para você não ter essa caída rápida, você tem que ir segurando aqui para ela não dar essa pancada como deu aqui quando eu fiz a primeira abertura. Vou pedir para você ver na tela a capacidade em litros e também a capacidade de carga da Fiat Titano. A versão Range tem para-choque com acabamento aqui em tom cinza, na parte traseira. Como eu falei, basicamente não tem nenhuma mudança visual na Fiat Titano. Ao contrário do interior, as versões Vulcano e Range têm novidade no interior que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Pessoal, aqui por dentro, como o Auto Segredo já tinha antecipado, mostramos aí em flagras, uma das principais mudanças das versões automáticas, freio de estacionamento eletrônico, a alavanca de câmbio também mudou no estilo joystick, temos aqui também a tecla Drive Mode e aqui para você selecionar a tração, e isso não mudou. Esses comandos que lembram aqui comandos de avião também não tiveram mudança. Aqui para você acessar a câmera, para você ter a visão 360, duas entradas USB, aqui o pisca-alerta, travar e destravar a porta, desligar aqui o controle de tração, aqui o assistente de descida, tem comando físico para o rádio, o ar-condicionado continua igual, mas a Fiat Titano ganhou uma nova central multimídia. Ela mantém o mesmo formato, a mesma tela de 10 polegadas, mas ficou uma central mais moderna. Deixa eu desligar a câmera aqui. Agora tem alguns aplicativos, tem espelhamento para Android Auto e aí para o CarPlay sem fio. Tem algumas funções aqui também para você ver quando estiver ali no uso off-road, o ângulo de inclinação, ou seja, ela ficou uma central mais moderna e mais interativa. Um ganho também importante em relação à tecnologia. No entanto,
a Fiat Titano ainda fica devendo em relação à conectividade. Ela não tem Wi-Fi embarcado, não tem 4G. Então fica devendo isso aí. Mas por quê? Porque isso vai ser reservado para a Ram 1200. Essa sim vai sair de fábrica conectada, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos voltar a falar aqui de Fiat Titano 2026. Volante é o mesmo, revestido em couro, ajuste em altura e profundidade manual. O que teve de novidade é o quadro de instrumentos. Ela ganhou um novo quadro de instrumentos de 7 polegadas, um quadro todo customizável, mantém a mesma visualização do conta-giros do lado direito, ponteiro de velocidade do lado esquerdo, mas a tela central de 7 polegadas permite uma configuração melhor e também uma melhor visualização para o motorista, ou seja, deixar uma condução segura. Também uma coisa que não mudou, a Fiat Titano 2026 mantém aqui na versão Range os bancos dianteiros com ajustes elétricos, mantém 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, freios ABS com EBD, controle de tração e estabilidade, assistente partida em rampa, auxiliar de descida. E como eu falei quando eu estava apresentando o carro, ela ganhou itens de auxílio à condução. Você tem piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego e também frenagem autônoma de emergência. Ou seja, a Fiat Titano teve um reforço na segurança. No entanto, vale ressaltar que esses itens de auxílio à condução estão disponíveis somente para a versão topo de gama. Durante a apresentação, os executivos foram questionados se poderiam ampliar os itens ADAS para as versões Vulcano e também para a versão Endurance, e eles afirmaram que vai depender da demanda de mercado. Ou seja, se o mercado pedir, talvez a versão Vulcano possa ser equipada também, nem que seja como opcional, com os itens de auxílio à condução. Vamos relembrar como é que é o espaço aqui da Fiat Titano no banco traseiro? Vem comigo. E aí, pessoal, como não teve tantas mudanças na Fiat Titano, alguns problemas persistem, né? O banco é baixo, não apoia bem as pernas aqui do condutor. Então você vê que eu não tenho um apoio aqui justamente por conta do banco ser baixo. E aí, para você ter um apoio melhor, você tem que esticar as pernas aqui para debaixo dos bancos dianteiros. A picape, em relação aos itens de conforto e conveniência, oferece saída de ar-condicionado e também uma entrada USB para carregamento de celular. A versão topo de gama tem bancos revestidos em material sintético. Se você estiver levando somente 2 passageiros, você tem um apoio de braço com 2 porta-copos. Aqui também você tem alças aí para pendurar uma bolsa ou aquelas compras ali, aquelas sacolas de compra. Isso também te ajuda bastante. E a Fiat Titano oferecendo um bom espaço interno aqui para os joelhos dos ocupantes. Mas é claro, se o motorista recuar um pouco o banco aqui para trás, o espaço vai limitar um pouquinho. O assento central, apesar do túnel central ser baixo, se você quiser não incomodar seus colegas, você vai ter que viajar desta maneira, com os joelhos mais levantados, e aí você realmente não vai ter apoio praticamente nenhum para as pernas. Aí para você ter apoio, você vai ter que pedir licença aos seus colegas para colocar um pé de cada lado. Aproveitando que estamos aqui na traseira, eu esqueci de mencionar em relação ao acabamento, a Fiat Titano não teve mudança nenhuma de acabamento, mantém o mesmo desenho de painel. E aqui na forração de porta traseira, nós temos um material, um revestimento em vinil acolchoado. Pessoal, antes da gente colocar a Fiat Titano em movimento, a gente vai andar em pista off-road, em on-road, vamos fazer trilhas. E como eu já apresentei as principais mudanças do carro, eu vou chamar o Paulo Bruno, que é o diretor do Centro de Desenvolvimento da Stellantis, que ele vai explicar mais tecnicamente as mudanças que a Fiat Titano 2026 recebeu em relação à suspensão, motorização e também aos itens de segurança. Pessoal, como eu falei, eu ia chamar quem entende do assunto para explicar as mudanças da Fiat Titano. Estou aqui com o Paulo Bruno, diretor de desenvolvimento da Stellantis. Prazer, Paulo, obrigado por ceder seu tempo aqui e explicar as mudanças da Fiat Titano 2026. Deixa a palavra com você. Mais uma vez, obrigado, Márcio. Mais uma oportunidade aqui, a gente junta mais um lançamento da Exato. Stellantis, né? E não para, né, Paulo? Sempre em movimento, né? A gente está tendo lançamento da Stellantis quase todo mês, mas vamos lá. Que bom. Hoje é Bom, Titano. Agora é Titano, né? Então aqui a gente traz, né, o desenvolvimento da Titano 2026. E antes da gente começar, deixar muito claro, né, Marlos? Aqui a gente tem o Tech Center América do Sul como responsável pelo desenvolvimento desse projeto, não só aqui na região, mas também como no mundo inteiro. Então a gente tem toda a autonomia e todo esse desenvolvimento foi feito aqui pela nossa engenharia da América do Sul. Basicamente,
nós tivemos na Titano 2026 um dos principais protagonistas do desenvolvimento, que foi o motor multijet 2.2 litros, que foi aplicado aqui nessa plataforma e desenvolvido para essa plataforma. E a partir do momento que a gente traz um novo motor, toda a dinâmica muda, a massa, o centro de gravidade, e a partir do momento que a gente traz esse desenvolvimento, foi necessário continuar com a parte de engenharia em vários sistemas e subsistemas. Então, temos um motor com uma nova transmissão automática de 8 velocidades, um novo driveline, sistema de aspiração, sistema de exaustão novos. Esse motor é muito tecnológico, traz muita performance e redução do consumo de combustível. Onde que eu ia entrar, Paulo? Apesar de ganhar potência, ganhar torque, ela ficou mais econômica. Exato. Então a gente teve um ganho significativo, né, uma evolução no que diz respeito ao consumo não somente urbano, mas também de estrada. E aliado a toda essa tecnologia, tivemos um ganho de performance também, 200 cavalos, 450 Nm de torque. E a partir do momento que a gente traz, né, o desenvolvimento desse novo motor, nós também trabalhamos com um novo desenvolvimento da suspensão dianteira, suspensão traseira. Nós também temos uma nova direção elétrica e também um novo sistema de frenagem, freadisco nas 4 rodas, com a frenagem automática de estacionamento, que é o IPB. Então a gente traz todo esse conjunto, motor, transmissão, suspensão, freios, direção, aliado aqui, além da segurança ativa, que foram os 3 itens, né, de ADAS que a gente incluiu aqui, que é a frenagem automática de emergência, também o alerta de ponto cego e o piloto automático adaptativo. Então traz toda essa tecnologia de desenvolvimento de engenharia para esse projeto. E eu esqueci de mencionar, pessoal, a Titano 2025 já tinha o alerta de mudança de faixa, não é isso? Mudança de faixa, exato. E aí agora ela ganhou esse reforço ADAS, e o reforço ADAS é válido aqui para a versão topo de gama Range, mas durante a apresentação, jogar a bola na sua mão, né, Paulo, que se o mercado pedir, pode estender aí para as outras versões. Mas por enquanto o ADAS é de série aqui na versão Range. Paulo, mais uma vez obrigado pelas explicações, valeu, parabéns aí pelas mudanças. As mudanças foram bem positivas e transformaram a Titano em outra picape. Pessoal, já mostramos aí a Fiat Titano 2026, por dentro e por fora, apresentamos as principais novidades. Já conversamos com o Paulo Bruno, que falou aí das mudanças na suspensão, da nova motorização. Agora estou aqui no posto de comando, dirigindo a versão Range, que ganhou aqui direção elétrica, freio de estacionamento eletrônico, ganhou o pacote ADAS, novo motor, câmbio automático de 8 marchas, novidades todas antecipadas aí pelo Auto Segredos. E agora também, como o Auto Segredos também já tinha antecipado, ela é fabricada na Argentina, deixou a fábrica uruguaia para outros modelos. Nossa aposta, inclusive, é que vai ser fabricado o doblô ao lado da linha Escudo, XPR e Jumpy. Mas vamos voltar aqui a falar de Fiat Titano 2026. A gente está numa pista on-road, direção elétrica tem o peso certo aqui. Você, velocidade mais alta, ela fica mais firme para te passar a segurança. O carro está mais gostoso de dirigir, mais silencioso. E pelo menos aqui no asfalto liso, uma coisa que era muito criticada, que era a suspensão, ela está se portando muito bem. Porque a Titano 2025, até durante a apresentação, a gente falou que ela tinha um conforto maior no off-road do que no asfalto. E aqui ela está se comportando muito bem. Por enquanto, a suspensão, realmente o acerto está se mostrando muito melhor do que a anterior, muito conforto. Ela pulava bastante e aqui a gente, nesse primeiro contato, a gente não está percebendo isso. A gente ainda vai fazer exercícios em pista off-road, vamos passar por uma trilha, mas no asfalto, que a gente já percebia aquele pula-pula, a princípio aqui foi resolvido. E o ganho de torque e de potência também fez muito bem para a Fiat Titano. Tanto é que o 0 a 100 baixou aí 1 segundo, agora você faz um 0 a 100 em 9,9 segundos. Agora, por exemplo, eu vou fazer aqui um exercício de slalom. Estou aqui a 64 por hora. A direção responde bem rápido. A Titano está muito mais gostosa, dirigir muito mais na mão do condutor. Ficou faltando aqui, pessoal, as aletas aqui para as trocas de marchas manuais.
Pessoal, agora a gente está aqui numa pista de calçamento que a Stellantis usa para avaliar conforto de seus carros. Aliás, a cada dia que eu venho aqui no circuito de Curvelo, vai aumentando, né? Inclusive vai dificultar muito meu trabalho para correr atrás das novidades aí, porque acho que carro não vai sair na rua para ser testado mais não, pessoal. Mas vamos voltar a falar de Titano aqui. Nós estamos numa estrada aqui de calçamento, eu estou na velocidade aqui de 30 km por hora. Aqui na pista eu posso ir até 60, vou dar um pouquinho mais de pedal. E realmente o trabalho de suspensão está se fazendo valer aqui, muito diferente da Titano uruguaia. A gente sabe que a Titano fabricada no Uruguai, a Stellantis não teve como mexer tanto no desenvolvimento do projeto, mas desde 2025 a Stellantis é responsável pelo projeto KP1 e aí sim ela pôde fazer todas as mudanças que ela gostaria de ter feito no carro, acredito eu, no seu lançamento em 2025. Tanto é que o motor mudou um ano depois, né, pessoal? Câmbio novo, nacionalidade nova, mas as mudanças foram positivas. A suspensão que realmente melhorou bastante e o Titano pode ir ganhando aí um bom volume de vendas. É exemplo das irmãs Strada, que é um case de mercado, e também a Fiat Toro. Mas os executivos da Stellantis estão com o pé no chão, eles sabem que é um caminho longo a ser percorrido e eles querem que a Titano também tenha o mesmo sucesso das irmãs, mas não tem pressa e as mudanças realmente podem levar a Titano aí a figurar em posições mais altas aí no ranking de vendas de picapes médias. E também a capacidade de produção aumentou, né? A fábrica da Nordex no Uruguai tinha capacidade de produzir 15 mil unidades por ano, isso aí somando Peugeot Landtrek, e hoje a capacidade total da fábrica de Córdoba é de 45 mil unidades. Aqui, pessoal, a gente está... Depois eu volto a falar aí da produção. A gente está aqui no asfalto irregular. Ela está socando um pouquinho mesmo aqui, mas mais em função mesmo da pista, que é ruim, do que acerto de suspensão. Tá vendo saculejar um pouquinho aí, mas é porque a pista aqui está muito castigada. Então, é muito mais ela copiando o asfalto do que um trabalho de suspensão ruim. Muito pelo contrário, se o trabalho de suspensão nesse caso aqui fosse ruim, ela estaria saculejando muito mais. Com a fabricação argentina na fábrica de Córdoba, a capacidade de produção aumentou de 15 para 45 mil unidades. Mas 45 mil unidades anuais não serão somente para a Fiat Titano. Lá também será produzido no último trimestre de 2025, também como Auto Segredo já antecipou, a Ram 1200. E a Ram 1200 é a irmã da Titano, no entanto, ela vai ter um visual dianteiro diferente e o novo interior, o interior que a gente conheceu lá na China, da picape Chang'an Hunter, aquele interior mais sofisticado, console central elevado, muda bancos, mas isso também é história para outro vídeo, pessoal. Agora nós vamos outro exercício aqui. Pessoal, voltamos aqui mais uma vez por uma pista de calçamento. O limite da pista aqui é 40 km. Realmente, o trabalho aqui de suspensão, a engenharia está de parabéns. Pessoal, não posso esquecer de mencionar também a Titano com a fabricação argentina. A versão topo de gama Range ganhou itens de auxílio à condução, alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência e o piloto automático adaptativo. Ficou mais segura. Em função disso, teve um aumento de preço de cerca de 10%. A gente sabe que a Fiat tem uma política muito agressiva nas vendas diretas e a Fiat Titano já está sendo vendida as 3 versões com descontos na casa dos 14% para produtores rurais e também clientes CNPJ. Pessoal, agora a gente vai passar aqui por um quebra-mola, a gente tem que passar na velocidade de 20 km. Nessa velocidade não dá aquela socada de suspensão. Outra coisa aqui bem positiva na Fiat Titano 2026 é o silêncio do motor, tá, pessoal? Um bom isolamento acústico, o ruído de funcionamento não invade tanto a cabine. A gente está aqui com o ar-condicionado bem baixinho, sem som, porque eu estou gravando, mas o ruído de motor aqui é bem tranquilo. É aquele ruído tradicional de diesel, e quem gosta de carro diesel vai ficar bem satisfeito com o som que é emitido. Pessoal, outra coisa também que a Titano ganhou em relação à mudança de nacionalidade,
como eu falei, ganhou direção elétrica, novo motor, novo câmbio. Ela também ganhou a paleta de cores do Fiat Cronos. Então ela tem novas cores na linha 2026, tem o prata, tem o cinza Silverstone, branco perolizado, até vermelho, vermelho vulcano. Aliás, vermelho vulcano, vulcano é o nome da versão. Está disponível para Fiat Titano 2026. Só que a gente está numa pista que a gente pode dar um pouquinho mais de pedal. O câmbio também deu nova vida à Fiat Titano, troca as marchas aqui no tempo certo. As trocas de marchas são imperceptíveis e feitas aí no momento certinho. O Titano também está boa de curva, pessoal. Boa estabilidade. E o motor de 200 cavalos deixou a Titano em paridade aí com seus principais concorrentes. Pessoal, já andamos com a Titano no on-road, agora estamos no off-road. Vou passar por um pequeno trecho alagado aqui. Já passamos pela caixa de ovos, andamos na estrada de terra e é nítido a evolução da suspensão da Titano. Até na anterior eu falei que ela se dava muito melhor no off-road, porque ela pulava bastante no asfalto, mas agora a Titano está mandando muito bem nos dois tipos de terreno. O acerto de suspensão, o que foi feito aqui na Titano, de fato, transformou a picape em outra. O trecho de terra que a gente andou, muito confortável. Só continuamos aqui no percurso off-road com a Fiat Titano. E até agora a suspensão não foi tão exigida, uma estrada de chão bem batido, um pedacinho com lama, mas é um carro que está muito firme. Estou aqui a 30 km por hora. Uma coisa legal, que a Stellantis fez um laboratório para mostrar o protótipo desmontado. E aí o protótipo, do jeito que ele foi, que ele estava em rodagem, ele foi desmontado, e aí você via nas portas a poeira acumulada, o carro internamente sujo, mas um sujo de uso, não tinha poeira, a vedação funcionou muito bem. Pessoal, agora vamos fazer um exercício aqui, que nós vamos subir uma escada com a Fiat Titano. Aí por isso que a gente está pulando aí, velocidade de 7 km, 11 km, e passamos aí, subimos a escada de Fiat Titano. Pessoal, outro exercício que vamos fazer aqui agora é avaliar o assistente de descida em rampa da Fiat Titano. Tá bom, pode parar, aí, pode soltar o carro. Segurei o carro no freio, soltei, e agora, ó, só guiar o carro e ela vai fazer a descida aqui sozinho. Tecnologia ajudando aí o condutor, principalmente aqueles que não têm experiência no uso off-road, acaba sendo um grande aliado para quem não tem segurança para encarar certas descidas aí, principalmente, friso, no uso off-road. E aí, ó, terminou de descer, dei pedal, voltou. E aí, pessoal, acabou o exercício, voltei pro 4 alto, drive, desligar o HDC. Pronto. E agora a gente vai fazer o contrário, nós vamos subir uma rampa com inclinação de 30% e aqui a gente vai avaliar o assistente de partida em rampa. Só agora, como eu falei, nós vamos subir aqui uma rampinha com inclinação de 30%, eu vou parar aqui no meio dela pra gente avaliar o assistente de partida em rampa. Aí, ó, tranquilo, mais uma vez a tecnologia sendo aliada aí do condutor. Isso aqui, você com um carro carregado, te ajuda bastante aí você arrancar naquele morrinho, naquele aclive bem pesado. Pessoal, agora dando continuidade à avaliação da Fiat Titano no off-road, vamos fazer uma pequena trilha. A picape foi carregada com 700 kg, tanto é que a traseira deu uma descidinha, e a gente vai fazer uma trilhazinha aqui para ver como é o comportamento da picape. Vocês não estão vendo, mas estou em companhia aqui do Leonardo. Qual que é o seu nome, Leonardo? Leonardo Felicíssimo. Leonardo Felicíssimo, você é engenheiro. Isso. E aí vocês não estão vendo, mas ele está aqui do meu lado. Ele está dando as dicas aqui para a gente não fazer nada de errado durante o percurso. E aí, mais uma vez, pessoal, agora tá certo que a suspensão tá no lugar dela com o peso, né? Mas aí realmente a Fiat Titano, tô falando isso no vídeo o tempo inteiro, e foi uma percepção de outros colegas, se tornou outra picape. Teve colega inclusive falando que a Titano se tornou uma S10. Tão evoluído que foi o trabalho feito aqui pela engenharia da Stellantis na linha 2026. Pessoal, lembrando que a Titano 2026 tem um novo motor 2.2 turbodiesel chamado de Multijet 4. Ele entrega 200 cavalos de potência
Na versão manual, ele tem 40,8 kgfm de torque. Na versão automática, ele tem 45,9 kgfm de torque. Vocês estão vendo aí que a câmera está saculejando, porque a gente realmente está fazendo uma trilha aqui com a Titano. Lembrando mais uma vez que ela está carregada. Vocês acabaram de ver uma placa aí com velocidade limitada aqui de 10 km. E a Titano manda muito bem aqui. Pessoal, continuamos passando aqui por uma trilhinha bem estreita. A gente vai pegar um trechinho de lama. Vocês estão vendo aí o colega da frente carregado, ó, 700 quilos. Aí, ó, suspensão da Titano mandando muito bem. É isso aí, pessoal, a Fiat Titano 2026, esse foi o nosso primeiro contato. Ela mantém as 3 versões. Nós temos a versão Endurance com preço sugerido de R$ 233.990, a versão Vulcano custa R$ 263.990 e a topo de gama Range tem o preço sugerido de R$ 285.990. As mudanças são bem positivas e transformaram a Fiat Titano em outra picape. Esqueça o que você viu na linha 2025. Nova motorização, nova suspensão, reforço na segurança, deixam a Fiat Titano uma picape muito mais agradável de dirigir e muito mais confortável e também com outro comportamento dinâmico. E na hora das manobras, a direção com assistência elétrica também foi um ganho bem importante. E a versão topo de gama ganhou um reforço em relação à segurança com itens de auxílio à condução. Então, as mudanças podem fazer com que a Fiat Titano alcance alcance postos mais altos no ranking de vendas das picapes médias. Os executivos estão com o pé no chão e sabem que ela vai ter um caminho longo a ser percorrido até que ela tenha o mesmo sucesso das irmãs Toro e também da Fiat Strada. É isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Se gostou, joinha para cima. Se não gostou, joinha para baixo. O importante é você participar. E se você ainda não se inscreveu no canal do Auto Segredos, se inscreva, dá aquela moral, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. E se você quiser ficar bem informado, acesse autosegredos.com.br e saiba das novidades automotivas do mercado brasileiro, sempre em primeira mão. Valeu!